Olá, bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Eu sou o diácono João Souza, de Hanford, Califórnia. Bem-vindos. Hoje vamos ler o Evangelho da missa do 27º domingo do Tempo Comum, o domingo número 27. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus uns fariseus para o porem à prova e perguntaram-lhe: pode um homem repudiar a sua mulher? Jesus disse-lhes: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher. Jesus disse-lhes: foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei. Mas no princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos interrogaram de novo sobre este assunto. Jesus disse-lhes então: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Apresentaram então a Jesus umas crianças para que ele lhes tocasse, mas os discípulos afastavam-nas. Jesus, ao ver isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, não as estroveis. Dos que são como elas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, começou a abençoá-las, impondo as mãos sobre elas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos, esta passagem do Evangelho toca num assunto que era importante no tempo de Jesus e é também muito importante no nosso tempo. E é uma situação que às vezes traz muito sofrimento. Por isso, vamos ver se conseguimos explicar a doutrina da Igreja de uma maneira clara e de uma maneira simples. Os fariseus vieram pôr esta pergunta a Jesus, não tanto por causa de quererem saber o pensar de Jesus sobre o assunto, mas para pô-lo em problemas. Porque o Antigo Testamento, no livro do Gênesis, proibia o divórcio e Moisés autorizou a separação entre homem e mulher. E possivelmente também Jesus já tivesse falado no assunto e os fariseus vieram perguntar. E reparemos como Jesus fez. Ele respondeu da maneira que os rabis daquele tempo respondiam. Com uma pergunta, eles faziam uma contra-pergunta. Eles disseram, é permitido a um homem passar um certificado de divórcio à sua esposa? E ele respondeu, o que é que Moisés diz na lei? E eles disseram, o Moisés diz que é possível, que é aceitável fazer isso. E Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei. Mas no princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Jesus vai buscar o que vem escrito no livro do Gênesis, no começo da criação, e faz disso a nova lei.
ele abroga a lei de Moisés, que permitia o homem dar um certificado de separação à sua esposa. E diz, não, a gente vai voltar ao começo. Porque no começo Deus fê-los homem e mulher e disse-lhes que o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e os dois serão uma só carne. Isso vem no livro do Gênesis desde o começo. E Jesus diz que a partir daí será essa a nova lei. E é interessante que ele refere-se a isto e dá muita dignidade à união entre o homem e a mulher. O homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua esposa. E parece que isto está apenas a legalizar a relação sexual entre um homem e uma mulher. Sim, está, mas é mais do que isso. De que quando um par humano, um homem e uma mulher, que se casam e se unem no seu corpo, estão também a ser unidos na sua alma, na sua totalidade. E por isso, Jesus elevou a união entre o homem e a mulher à dignidade de sacramento. E o sacramento confere uma graça especial que torna possível que o homem e a mulher sejam capazes de viverem em comum, de viverem nesta união íntima toda a sua vida. E podemos perguntar, então, na Igreja Católica de hoje em dia, há divórcio ou não há divórcio? Porque às vezes parece que o anulamento é o divórcio da Igreja Católica. Não. Dentro da Igreja Católica não há o divórcio. E quando há uma situação de anulamento do matrimónio, o que a Igreja declara oficialmente é que aquele matrimónio nunca existiu, o sacramento não aconteceu. Não havia todas as condições para o sacramento ser válido. E, portanto, a Igreja declara a nulidade do sacramento do matrimónio. Mas se a Igreja, no seu exame à situação daquele matrimónio, chega à conclusão de que havia todas as condições para o sacramento ser válido, a Igreja não pode anular esse matrimónio. Porque se houve sacramento, é para sempre. Isto também nos traz a um outro ponto. Nós às vezes gostamos de julgar as outras pessoas. As pessoas que por qualquer motivo o seu matrimónio não durou. Eles separaram-se. E nós gostamos de julgar e de dar a nossa opinião e de condenar. Nunca é essa a posição da Igreja e nós também nunca vemos Jesus a condenar aqueles que tiveram dificuldades na vida. Nós não julgamos ninguém. Só Deus julga. Nós ajudamos na medida do possível. E até é de recomendar que as pessoas cujo matrimónio não durou e que depois se juntaram em segundas núpcias, é de recomendar que não abandonem a Deus. Deus não os abandona. Não abandonem a Igreja não os abandona. É certo que eles não podem partilhar na Eucaristia, mas podem partilhar, ouvir a palavra de Deus, podem participar na missa, podem ir aos atos litúrgicos da Igreja. E nós não julgamos ninguém. Há muito sofrimento nas pessoas que tiveram que passar por essas coisas, por essas fases. E eles precisam do nosso apoio, da nossa compreensão, não da gente os julgar. Jesus Cristo disse que veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para o salvar.
E a Igreja é a esposa de Cristo e tem essa mesma missão, não de julgar, mas de ajudar Deus a salvar as pessoas. Caros amigos, nós, aqueles que temos a graça do matrimónio, saibamos apreciar o grande dom que temos e não levemos isto de uma maneira liviana. Aceitemos com muita humildade o grande presente que Deus nos dá, porque Ele dá-nos imensas graças por intermédio do sacramento do matrimónio e vai-nos pedir contas da maneira como a gente usa as graças que Ele nos dá. Caros amigos, apreciemos tudo o que recebemos das mãos de Deus, porque é para nosso bem, para nossa salvação, e nunca condenemos ninguém, nunca julguemos os outros. Jesus nunca pediu ajuda para julgar os outros. Não julguemos e não seremos julgados. Obrigado pela vossa atenção. Adeus.